Olá pessoal, tudo bem? O Irã e a Arábia Saudita são dois importantes países do Oriente Médio, conforme sabemos, e até pouco tempo eram rivais, arqui-inimigos, inclusive em diversos aspectos. Muitas das disputas entre ambos não acabou, porém, nos últimos meses nós assistimos a uma aproximação entre Irã e Arábia Saudita, intermediada pela China. É um dos grandes feitos da geopolítica internacional, sem dúvida. O último grande feito no Oriente Médio desta natureza tinha sido aquele do Donald Trump, que conseguiu colocar na mesa de negociação Israel e países do Oriente Médio que não tinham relações diplomáticas há muito tempo ou sequer tinham reconhecimento um do outro, em especial por parte dos países árabes. Bem, a China, inquestionavelmente, conforme nós estamos observando, voltando a ela, tem aumentado sua influência no mundo de maneira bastante inquestionável. Agora, o mais recente foi a expansão do BRICS, que em alguma medida é obra da China, e o detalhe, tanto o Irã quanto a Arábia Saudita estarão presentes agora no chamado BRICS Plus, ou BRICS 11, chame como quiser, uma vez que ainda não há um nome oficial. Vejam vocês, aliás, eu acho que BRICS Plus é muito mais interessante. Você também concorda? Escreve aqui embaixo como deveria ser o nome do BRICS com novos países, conforme vimos nos últimos dias. Então, aqueles recados importantes antes de avançarmos. Eu gostaria de pedir a você que deixasse o like, se inscrevesse no canal e, claro, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E divulgue ela também o nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo. O link está aqui na descrição do nosso vídeo e vamos a ele. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aqui, continuando o nosso vídeo, falando a respeito do encontro diplomático entre chineses, iranianos e sauditas. Esse encontro é recente, até porque a relação diplomática entre Irã e Arábia Saudita estava rompida há muito tempo. Mas um recado ainda importante. O nosso e-book, Geopolítica para Entender o Mundo, é uma indicação de leitura em boa parte, onde ali é sugerido livros para entender a história do Islã, a geopolítica da Arábia Saudita, do Irã, toda a importância da Turquia, enfim. Vale a pena conferir, baixe aqui no link do nosso vídeo. Mas, avançando aqui ao que interessa no vídeo de hoje, que é falar a respeito do encontro entre chineses, iranianos e sauditas, conforme já mencionamos. Temos aí uma foto recente que marca um grande feito no Oriente Médio. Você tem a China buscando aproximar dois países que são potências locais, mas rivais na geopolítica, em diversos outros aspectos culturais, enfim, que tinham relações rompidas. Na foto nós visualizamos Hussein Amir Abdullahian, que é o primeiro-ministro do Irã, que você visualiza provavelmente à sua esquerda. Temos o príncipe Faisal bin Farsan Al Saud, que é o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, e o ministro das Relações Exteriores, já hoje, o Qin Gang. Nós temos então um encontro bastante importante de aproximação geopolítica diplomática no Oriente Médio, que foi intermediado pela China. O grande feito da China na geopolítica internacional tem sido apontado como esse, de colocar na mesa de negociações dois rivais importantes. O último grande feito no Oriente Médio desta envergadura, na minha interpretação, foi quando Donald Trump colocou na mesa de negociações árabes e israelenses para reconhecimento mútuo. Tanto o Bahrein quanto os Emirados Árabes Unidos sentaram à mesa de negociações com Israel, intermediado por Estados Unidos da América. Aqui nós temos algo da mesma envergadura, mas o grande intermediador é a China, até porque a China tem investido pesado em termos econômicos em infraestrutura, exploração econômica, especialmente de petróleo e gás, tanto no Irã quanto na Arábia Saudita. Quando nós temos este cenário histórico recente, muitos dizem que por isso a China busca trazer para o BRICS esses dois países a fim de tê-los enquanto parceiros e aprofundar a sua relação, e muitos vão dizer de aprofundar a relação de dependência desses territórios em relação à economia chinesa. E claro, não somente econômica, mas também para ficarem em alguma medida na órbita do interesse da China junto a tais países do Oriente Médio. Bem, vamos observar a sua posição geográfica, mas aqui uma dúvida interessante, rivais mais unidos? A rivalidade deles é muito forte em vários aspectos, nós vamos comentar, e vamos observar também um pouco a sua posição geográfica, a importância para os BRICS e, claro, a importância econômica. Vejamos. Quando olhamos aqui no contexto do mapa e observamos aí justamente os dois territórios, o Irã e a Arábia Saudita, na cor verde e na cor laranja, respectivamente,
Há uma disputa geopolítica regional muito forte que é conhecida como a Guerra Fria do Oriente Médio. As duas maiores potências do Oriente Médio têm visões diferentes de mundo e cada um olha para um lado. Existem diversos conflitos na região e nós podemos observar alguns deles aqui. Nós temos uma guerra entre Irã e Arábia Saudita que ocorre de modo indireto, porque esse país aqui, a Arábia Saudita, está em guerra contra grupos no Iêmen, esse território mais ao sul. A Arábia Saudita, por sua vez, guerreia contra o Iêmen e o Irã apoia grupos que estão lutando uma guerra contra os sauditas. Por isso, ou por este motivo também, tanto o Irã quanto a Arábia Saudita rompem relações. Outra coisa, o Irã apoia grupos importantes no Iraque e na Síria, que, por sua vez, são grupos contrários à Arábia Saudita. Então nós temos aqui uma forte rivalidade entre ambos os países no Oriente Médio. Agora, quando olhamos para o cenário internacional, nós temos que o Irã é um grande aliado da Rússia, estratégico, bem colocado. E, por sua vez, a Arábia Saudita é um importante aliado, importante dos Estados Unidos, estrategicamente localizado também. Então esses dois territórios têm visões distintas tanto no cenário da geopolítica local quanto no cenário da geopolítica internacional. Apesar de terem muitas coisas em comum, especialmente a posição geográfica no Oriente Médio, o petróleo, o gás, etc., professar o Islã, esses dois países têm visões geopolíticas distintas e conexões, apoios diferentes no cenário da geopolítica internacional, conforme estamos aqui observando de maneira bastante sucinta. Mas olhando aqui as rivalidades entre ambos, para aprofundar um pouco, não é? As rivalidades ocorrem porque um deles é árabe, é o caso dos sauditas, e o outro é persa. Então você tem uma grandiosa diferença de civilização. Seja a língua, no caso o idioma, no Irã não é o árabe, conforme muitas vezes se pensa, mas sim o persa, tudo bem? O farsi. Enquanto que no mundo saudita é o árabe, certo? As vertentes do Islã também não são as mesmas. Nós temos o sunismo por parte da Arábia Saudita e o xiismo por parte do Irã. No que diz respeito a Israel, por mais que a Arábia Saudita seja um importante aliado dos Estados Unidos e o Irã um inimigo, na questão de Israel, a Arábia Saudita não é um grande apoiador de Israel, não tem se envolvido em grandes tensões, mas não apoia abertamente, de maneira nenhuma, Israel, a geopolítica israelense no Oriente Médio. E claro, as guerras que estão envolvidas ali, diretamente ou indiretamente, envolvendo o Iêmen, Síria, o apoio que existe por parte do Irã em relação à Rússia não existe necessariamente por parte da Arábia Saudita, tudo bem? Então nós temos enormes rivalidades entre esses dois países e por esses motivos nós temos que tais países acabaram rompendo relações há alguns anos, mas em decorrência de todo, não é, o esforço chinês, nós vemos esses ambos países se aproximando novamente. Olhando ainda a economia desses territórios, são países que são, de longe, potências econômicas em termos de energia. São potências energéticas fundamentais para a economia global. Mesmo porque, quando nós olhamos aquela região aqui, ó, do chamado Golfo Pérsico, aumentando o slide para que nós observemos, nesta região do famoso Golfo Pérsico, fronteiriço entre Irã e Arábia Saudita, nesta região, estima-se que atravesse essa localidade pelo menos 1/4 de todo o petróleo mundial. Não é para menos, até porque não somente são dois grandes países com reserva de petróleo, como na região nós temos ainda o Iraque, o Kuwait, bem como aqui ó, os Emirados Árabes Unidos, que são importantes territórios que têm grandes reservas petrolíferas ou de gás. Então são potências energéticas importantes que, além de tudo, pertencem à OPEP, a Organização de Países Exportadores de Petróleo, que define em boa parte o rumo da energia mundial. Por mais que se discuta aí toda, não, porque o petróleo, isso e aquilo, o meio ambiente, por mais que haja todo esse debate, o petróleo em 2022 correspondeu a pelo menos 30% de toda a geração de energia no mundo. E o carvão em torno de 25% e o gás em torno de 20%. Então, mais da metade de toda a energia mundial é em fonte de energia chamada não renovável, tudo bem? Diante disso, os países que têm muito petróleo e gás têm certamente um peso importante no cenário da geopolítica internacional por conta de sua grandiosa reserva de petróleo. E aqui entra um debate interessante, onde o BRICS concentra parte significativa de todo o petróleo produzido no mundo. Não somente Irã e Arábia Saudita que entram para o BRICS
tem grandes reservas de petróleo, mas a Rússia é um grande produtor e exportador de petróleo no contexto regional próximo. Muito curioso o que aconteceu com o BRICS. Aqui você tem a Rússia, não é grande, não é reserva petrolífera ali, ó, 107 bilhões de barris estimados. Os Estados Unidos tem menos que 100 bilhões ali, ó, 68 bilhões. A Arábia Saudita 297 bilhões em segundo lugar em termos de reserva, e o maior país em termos de reservas petrolíferas é a Venezuela, conforme vemos aqui nesse mapa, mas olhando no gráfico fica mais claro. As maiores reservas de petróleo do mundo são a Venezuela, perfeito? Além da Venezuela, você tem na sequência a Arábia Saudita e em quarto lugar aqui o Irã. São as reservas confirmadas, além do Iraque, do Kuwait, Emirados Árabes Unidos e a Rússia, e ocupando uma posição bastante confortável nas reservas de petróleo internacional. Agora, quando pensamos na questão do gás, a Rússia é o país que mais tem gás em termos de quantidade, metros cúbicos e tal. Em segundo lugar, o Irã. E aí, em sexto lugar, algo assim, nós temos a presença da Arábia Saudita, não é? Esse gráfico é de 2001 e aí acaba não mostrando a Arábia Saudita como um grande produtor na sexta posição, mas sim na oitava posição. No caso aqui desse segundo gráfico, desse gráfico de gás, não é nem a produção, mas sim a reserva, tudo bom? Então são potências energéticas importantes que entram para o BRICS e certamente esses países, se tiverem uma política única, específica para a questão de energia, de petróleo e gás do planeta, eles têm condições de abalar profundamente todo o cenário energético do planeta. E quando falta energia, falta tudo, né, gente? Porque a energia é a base fundamental da vida moderna. No mais é isso, espero que tenhamos compreendido aí a nossa análise geopolítica da importância energética do Irã e da Arábia Saudita para o BRICS. E quando nós olhamos todo o investimento que a China faz nesses dois países, o crescimento econômico da China e a demanda chinesa por petróleo e gás, a gente percebe que a China, sim, não por acaso foi um grande entusiasta de que esses dois países estivessem presentes no chamado agora BRICS Plus, ou BRICS 11. Lembra do começo do vídeo que eu te falei para você dizer aqui no nosso canal, se você gosta do nome, qual o nome deveria ser e assim por diante. Vou reiterar o pedido. Se você quer aprender geopolítica com uma metodologia específica, aulas ao vivo, aulas gravadas, grupo no WhatsApp exclusivo com altos debates, informação em primeira mão a respeito dos principais assuntos da geopolítica, vem estudar com a gente. O link para o nosso curso está na descrição do nosso vídeo, Geopolítica para Entender o Mundo. No mais é isso e até mais. Tchau, pessoal.